Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é o nosso último vídeo do ano. Esse é um vídeo muito especial e eu quero fazer um agradecimento a cada um de vocês que assistiu os meus vídeos, que deixou comentários, que compartilhou, que curtiu e obviamente que ajudou esse canal a crescer. Crescemos bastante em 2020 e está aqui o nosso objetivo de continuar crescendo em 2021, levando informação de qualidade, levando comentários políticos atualizados e, é claro, levando muito conhecimento sociológico para esse país que precisa muito das ciências humanas, que precisa muito da sociologia para poder se entender um pouquinho melhor. E como não poderia ser diferente, eu quero convidar cada um de vocês nesse vídeo para fazermos uma retrospectiva sobre o ano de 2020 e tentar responder a seguinte questão: será que 2020 trouxe de fato alguma coisa positiva? É possível achar algo de bom nesse ano de 2020? Fique comigo! Importante para a gente pensar uma retrospectiva de 2020 é sabermos que nós vamos fazer essa análise não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Eu não vou tomar o meu ano de 2020, porque afinal de contas, na minha vida individual, na minha família, com a minha esposa, 2020 não foi um ano ruim. Conseguimos conquistar muitas coisas importantes. Mas será que do ponto de vista do país, ano de 2020 foi aproveitável? E quando eu faço essa análise do Brasil aqui, já quero dizer que eu sigo alguns critérios importantes. Eu vou fazer essa análise com base em critérios como, o primeiro deles, uma análise social e cultural sobre o Brasil de 2020, uma análise política sobre o Brasil de 2020 e uma análise também econômica sobre o Brasil de 2020 e, por fim, uma análise técnica científica desse nosso país. Vejam só, essas quatro dimensões que eu trago aqui, eu vou analisar elas de ponto de vista separados. Mas no final das contas, na vida cotidiana, na praxis da nossa vida, elas vão se misturando. E a primeira coisa importante é óbvio, não tem como analisar 2020 sem falarmos sobre a questão da Covid, sem falarmos sobre o coronavírus, que vai perpetuar, que vai refletir em todas essas dimensões, social, econômica, política, tecnológica. Por isso eu não vou ficar aqui lembrando do Covid-19, não vou ficar aqui lembrando das vítimas e já deixo bem claro todos os meus sentimentos das famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa doença. Mas vamos lá, sobre o ponto de vista social, 2020 nos mostrou o que o Brasil, como o Brasil ainda continua sendo um país rachado e como muitas pessoas horríveis, com pensamentos reacionários, que até então se escondiam nos porões, saíram à luz, né? Frases como "você sabe com quem está falando", "cidadão não", "engenheiro", marcaram o ano de 2020. O ano de 2020, do ponto de vista social, foi marcado por um grande extremismo, por pessoas tentando pisar nas outras pessoas, tentando se sobrepor às outras pessoas, casos de racismo aos montes, casos de preconceito aos montes, essas famosas carteiraças, né? Essas famosas carteiradas de autoridades ou de pseudo-autoridades para se sobrepor sobre outras pessoas, que sempre foram comuns no Brasil, tornaram-se muito mais comuns em 2020. Inclusive agora, no finalzinho do ano, nós tivemos o caso do cidadão de bem que deu chilique no McDonald's, todo mundo viu essas cenas, eu não vou colocar elas aqui no vídeo. Então, sob o ponto de vista social, cultural, o Brasil se mostrou um país muito pior em 2020. Se mostrou um país muito mais perigoso, um país muito mais radical nesses sentidos, extremando posições racistas, posições homofóbicas, posições classistas de tentar pisar e menosprezar outras pessoas. Sobre o ponto de vista político, 2020 foi um ano que continuou ascendendo os radicalismos. Mas nós tivemos coisas, e aqui, tentando responder a pergunta, será que houve algo de bom em 2020? No cenário mundial nós tivemos a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. De certa forma isso vai impactar no Brasil, vai impactar no mundo, porque deve apazigar ânimos mais extremados, ânimos mais radicais da extrema-direita. Essa derrota do Trump lá também foi, de certa forma, uma derrota dos partidos de extrema-direita no Brasil nas eleições municipais.
muitos candidatos que adotavam essa postura mais bolsonarista, radical, capitão isso, coronel aquilo, tenente aquele outro, pastor não sei o que lá, foram derrotados nas urnas. O que não quer dizer que o Brasil voltou a ser um país que dá preferência a candidatos de esquerda, não. A esquerda também foi extremamente derrotada nas eleições, mas o ponto positivo que a gente consegue ver aqui nessa retrospectiva, sob um ponto de vista político, é que o radicalismo de extrema-direita tem dado uma amenizada. Candidatos com discursos mais radicais aos extremos foram derrotados nessas eleições. Sob um ponto de vista econômico, o ano de 2020 foi terrível, né? Assim como já havia sido terrível o ano de 2019. Nós temos algumas coisas que marcam a nossa economia nesse ano. Muitas pessoas apontam como um ponto de positivo a redução da taxa Selic a 2% e o menor índice histórico, né, desde que se existe essa taxa aqui. É fato que a maioria dos economistas vão defender uma redução da taxa de juros, e é inegável dentro do mainstream da economia que uma taxa de juros menor tende a ser melhor para o desenvolvimento do país. Contudo, como essa taxa de juros é baixada de maneira artificialmente, ela acaba trazendo consequências mais negativas do que positivas para a economia de um país como um todo. Primeira delas, grande fuga de capital estrangeiro, grande fuga de dólares, o que eleva o dólar ao maior índice da história. A outra, obviamente, a retomada da inflação. Então 2020, óbvio, motivado pela pandemia, mas também por algumas políticas tortas na questão econômica, foi caracterizado pelo quê? Alta de dólar, alta da inflação e crescimento do desemprego, e encerramos o ano de 2020 com o maior desemprego da nossa história. Um desafio enorme para 2021. Existem poucos indicativos que nos mostrem que 2021 pode ser um ano melhor nesse sentido. Então nós já falamos sobre o ponto de vista social, já falamos sobre o ponto de vista político, já falamos agora sobre o ponto de vista econômico e chegamos no último ponto de vista, que é o ponto de vista, a dimensão técnico-cultural que eu quero trazer nessa retrospectiva. E nesse sentido, vejam só vocês, o ano de 2020 foi muito importante, porque ele nos mostra que nós vivemos num mundo, vivemos num país cada vez mais dependente de ciência e de tecnologia, mas que infelizmente cada vez menos as pessoas entendem sobre como funciona a ciência e a tecnologia. O mundo foi assombrado, aterrorizado por um vírus que já ceifou mais de 1 milhão de vidas, e no Brasil está chegando a 200 mil vidas ceifadas pelo vírus. O que nos mostra que cada vez mais somos dependentes da ciência. Ainda assim, socialmente falando, culturalmente falando, posições anticientíficas, posições contra as melhores práticas da ciência ganharam muito destaque. Campanhas contra o isolamento social, campanhas contra o uso de máscaras, campanhas que defendam o uso de remédios sem comprovação, eu vou nem dizer sem comprovação científica, mas que são comprovadamente ineficientes contra a doença, como no Brasil pegou muito forte a ivermectina e a cloroquina, charlatões das maiores espécies receitando medicamentos enquanto os corpos se amontoam nos cemitérios. Então 2020 mostrou muito como somos dependentes da técnica, da ciência e como somos carentes de conhecimento científico. De fato, é uma imagem do fracasso das nossas instituições escolares. De certa forma é também, mas é também um reflexo de como a internet, a manipulação de notícias, as fake news batem muito forte ainda em 2020, sobretudo em relação ao público, que eu não vou dizer mais velho, porque tem público jovem também que cai nisso, mas sobretudo num público adulto e idoso que é mais influenciado por essas notícias. E vejam só, mesmo assim nós temos algo positivo sobre o ponto de vista técnico e científico, que é a maneira como o mundo conseguiu se organizar de forma tão rápida para produzir uma vacina contra essa doença que é a Covid-19. Até então, a vacina mais rápida que havia sido produzida levou uma média de 4 anos. No entanto, com a Covid-19, nós conseguimos produzir vacinas em menos de 1 ano. Isso pode gerar muita polêmica para um público leigo, um público que entende pouco sobre como funciona a ciência. Vão dizer, uma vacina segura leva 10 anos, uma vacina segura leva 5 anos. Tirando esses números, só Deus sabe de onde. Mas o fato é, por que conseguimos produzir uma vacina ou vacinas contra a Covid-19 em tão pouco tempo? Porque nunca antes na história do mundo e do Brasil houve tanta convergência de interesses,
tantas pessoas, tantos cérebros, tantos cientistas, tantos laboratórios trabalhando junto em busca dessa cura. A nível global é impressionante as parcerias que se construíram entre cientistas, entre laboratórios e a quantidade de dinheiro que foi colocado no encontro, na descoberta dessa vacina, né? Ou na produção e nos testes dessa vacina, o que nos mostra que o mundo, de modo geral, é capaz de fazer coisas maravilhosas sob o ponto de vista da técnica e da ciência, se houver interesse, se houver cooperação entre os agentes que prezam por isso. De modo geral, ao tentar responder a pergunta central desse vídeo, 2020 teve coisas positivas? A verdade é que sim, tivemos coisas positivas. Essa redução do radicalismo de extrema-direita, a derrota do Donald Trump, um avanço técnico-científico muito forte pela cooperação dos agentes na produção da vacina, mas do ponto de vista mais prático, social e cultural, 2020 foi horrível, porque mostrou muitos valores escondidos dos brasileiros. Afirmação do racismo, do classismo, do ponto de vista econômico, foi terrível. Isso nos mostra alguns sinais para 2021. Quando a gente vê muita gente comemorando, acaba logo 2020, como se 2020 fosse um ano de redenção, acho muito difícil que isso aconteça. Vai ter um outro vídeo aqui no canal analisando as possibilidades para 2021, mas já adianto para vocês que toda essa expectativa sobre 2021 pode ser uma expectativa muito frustrante. Espero que não, mas é o que o cenário nos indica. E se você chegou até aqui, até agora nesse vídeo, quero muito que você se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários. Afinal de contas, teve algo positivo ou não teve em 2020? No mais, forte abraço a todos vocês e valeu!